Um abraço para você que se liga aqui no canal do Estrela Te Conduz. Bom dia! Para quem não me conhece, eu sou Iverson Santos. Aqui no canal são 2 conteúdos diários, o primeiro às 6 horas da manhã, o segundo sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Hoje é segunda-feira, dia 26 de agosto, estamos iniciando mais uma semana. Possa ser uma semana abençoada para todos nós, você, sua família, a gente consiga realizar todos os nossos sonhos. Neste conteúdo de agora, eu quero falar um pouquinho sobre essa rodada do Campeonato Brasileiro. O Botafogo perde a liderança para o Fortaleza. Vamos conversar um pouquinho, né, sobre o que aconteceu, principalmente aqui falar do G4 da competição, que é o que interessa para gente. O Botafogo não é mais líder, empatou com o Bahia ontem 0-0 fora de casa. Quiser saber a minha análise com mais calma sobre o jogo de ontem, assiste a live aqui pós-jogo, vai estar passando nos cards aqui em cima daqui a pouco, ou no final desse vídeo vai estar aqui do lado nos relacionados. Uma live ontem pós-jogo bem bacana. E quero conversar com vocês sobre a Almada. Tô vendo muita gente também pegando no pé da Almada, principalmente ontem na live aqui pós-jogo. A Almada ainda não estreou com a camisa do Botafogo. A Almada não tá jogando nada. Quando que a Almada vai estrear? Vamos conversar sobre esse jogador, vou dar minha opinião sobre o que eu penso sobre esse atleta. E quero conversar com vocês também sobre Tiquinho Soares. Esse tá sendo execrado pela torcida do Botafogo, e com razão, porque o Tiquinho Soares está jogando muito mal, e eu vou dar minha opinião também sobre o centroavante botafoguense. Mas antes, peço para vocês aquela moral. Vamos começar a semana bem, vamos começar a semana leve. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative aí o sino para você receber todas as notificações, não perder nada do que acontece no Botafogo. Se puder, se quiser, vire membro, R$ 2,99 ao mês, participa do nosso grupo do WhatsApp. Já tá aqui do lado? Eu botei a tabela aqui, cara, vou analisar rápido essa rodada. Tá aqui só o G4 do Campeonato Brasileiro. O G4 é o que interessa o Botafogo, né? O Fortaleza é o líder nesse momento com 48 pontos, ganhou a equipe do Corinthians ontem no Castelão. No finalzinho, o Fortaleza fez o gol da vitória. O Corinthians estava até melhor no jogo, mas perdeu. Então, Fortaleza, com essa vitória, é o líder do Campeonato Brasileiro com 48 pontos. Lembrando sempre, o Fortaleza tem um jogo a menos, o Flamengo também tem um jogo a menos, então é importante a gente falar sobre isso também. Tivemos o empate do Botafogo 0-0, fora de casa contra a equipe do Bahia, na Fonte Nova. O Botafogo cansado, o Botafogo cheio de desfalques, agora é o segundo colocado com 47 pontos. Tivemos a vitória também do Palmeiras, 5-0 no Cuiabá. O Palmeiras agora é o terceiro colocado com 44 pontos. E tivemos ontem também no Maracanã a vitória do Flamengo em cima do Bragantino, 2-1. O Flamengo também tem 44 pontos, é o quarto colocado. Na próxima rodada temos jogos interessantes, porque teremos o confronto direto Botafogo e Fortaleza, sábado, 9 horas da noite, no estádio Newton Santos. Cara, se puder, vá. É um horário ruim, 9 horas da noite, mas se puder, vá. É um jogo que a gente tem que esgotar todos os ingressos. É o líder contra o vice-líder, e o Botafogo, para voltar para a liderança, é só ganhar o Fortaleza. Vamos ter também Corinthians e Flamengo lá em Itaquera, e teremos também na Arena da Baixada Atlético Paranaense e Palmeiras. Jogos importantes aí da 25ª rodada. Olha, dando minha opinião rapidamente sobre essa rodada e sobre o jogo do Botafogo ontem, parabéns pro John. Pô, discutimos muito aqui na live ontem, não vou ficar aqui falando do John, porque eu fiz um vídeo aqui dando a minha opinião sobre o John. Ontem ele salvou, foi o melhor do jogo, ao lado do Gregory, na minha opinião. Parabéns pro John, que continue assim. Assista aí o vídeo, veja com calma o que eu falei do John. Eu não tenho nada contra o John. Agora, a torcida tá dividida e eu dei minha opinião. Então, parabéns pro John. Ontem fez uma baita partida. O Gregory também joga muito. Enfim, tivemos desfalques. O Botafogo cansado. Cara, o Botafogo jogou no meio de semana pela Libertadores contra o Palmeiras. O Bahia tava descansando. É sempre bom a gente lembrar isso.
O Bahia descansou no meio de semana e o Botafogo jogou contra o Palmeiras na Libertadores. Então o Botafogo estava cansado, o Botafogo estava com desfalques, tivemos oportunidade de ganhar o jogo, perdemos gols, o Bahia também perdeu gols, o goleiro do Bahia, o Marcos Felipe, também fez uma baita partida. O Marcos Felipe, goleiro do Bahia, salvou algumas bolas também, o John também fez uma baita partida. Então assim, agora, é essa semana cheia para trabalhar. O Botafogo vai ter essa semana livre para encarar o Fortaleza sábado e a gente tem que ganhar o Fortaleza para voltar para a liderança. Depois do jogo do Fortaleza sábado, vai ter a data FIFA. O Botafogo vai ter 15 dias para descansar, para treinar e melhorar. Então, muito importante, uma semana agora cheia. Ganhando do Fortaleza, data FIFA. O Botafogo não vai jogar na data FIFA porque o Botafogo não tem jogos a menos. A galera que tem jogos a menos vão jogar na data FIFA. O Botafogo não vai jogar porque o Botafogo não tem não tem jogos a menos. Então o Botafogo vai ter uma data FIFA também, 15 dias para melhorar o que tem que melhorar. Eu quero conversar com vocês agora sobre o Almada. Eu tô vendo alguns torcedores aí também criticando. Gente, as pessoas te criticam, as pessoas te elogiam. Todo mundo tem um direito, cada um tem seu ponto de vista e cada um tem a sua opinião. E tem uma galera reclamando do Almada, falando, pô, quando é que ele vai estrear com a camisa do Botafogo? Até agora vem deixando a desejar. Sempre bom lembrar, é um jovem, veio do futebol dos Estados Unidos, acabou de chegar no Botafogo, tem adaptação também. E assim, para mim, o maior problema do Almada nesse momento é intensidade. Se eu pudesse resumir, o maior problema do Almada até agora no Botafogo é intensidade. Porque ele consegue fazer boas jogadas, mas falta intensidade em alguns lances, principalmente na recomposição. E uma coisa que está me chamando a atenção, e eu não estou gostando no Almada, é que ele tá sempre carregando a bola e quando ele tem oportunidade de chutar no gol, ele não chuta. Ele tá sempre procurando alguém para passar a bola. E tem determinados lances que ele pode chutar no gol. É uma característica muito forte do Almada. Ele chuta bem, mas ele não tá arriscando. Eu já tô percebendo isso no Almada porque tem alguns lances ali que fala, pô, chuta. Ele não chuta. Ele tá sempre procurando alguém para passar a bola. E ele tem que arriscar mais, ele tem que chutar mais, porque ele sabe muito bem fazer isso. Iverson, o Almada na esquerda não vai render. O Almada tem que jogar de meia, centralizado, livre. Primeiro, o Botafogo, nesse esquema tático, ele não joga com meia central. O Botafogo não joga com meia central. Então tem duas posições para o Almada jogar. Ou na ponta esquerda para dentro, igual ele está jogando, ou ele joga de segundo atacante. Só que para ele jogar de segundo atacante, ele vai ter que agredir. E o Almada não é aquele jogador que agride. O Almada é aquele jogador da bola no pé, é aquele jogador do passe. Então, para você jogar de segundo atacante, você precisa agredir. O Almada não agride. O Almada é o cara da bola no pé e é o cara do passe. Então, e ele também não consegue atacar os espaços para poder jogar de segundo atacante. Então, tem duas posições. Ou o Almada joga na ponta esquerda para dentro, como ele está jogando, ou ele joga de segundo atacante, mas como eu acabei de falar, ele não tem características para jogar de segundo atacante, na minha opinião. O Almada, cara, como eu disse, para mim o maior problema é intensidade. Ele parece que ainda está no futebol dos Estados Unidos, lembrando que lá ele jogava uma vez por semana. É sempre bom lembrar, nos Estados Unidos, uma vez por semana. Então tá faltando um pouco aí de intensidade. Eu acredito que nessa data FIFA, com treino, vai melhorar essa situação e ele vai melhorar nesse aspecto. Eu acho que o Almada é um craque de bola, tem adaptação também, a gente tem que ter paciência, mas ao meu ver são esses pontos que ainda precisam ser melhorados. Eu acredito, essa semana cheia, claro, essa semana cheia é muito importante, a data FIFA, mais importante ainda, tenho certeza que o Almada vai subir de produção e por mim pode continuar na esquerda para dentro. Gente, se você pegar a carreira do Almada,
A carreira dele quase toda é ele jogando na esquerda, cortando para dentro. A carreira toda dele praticamente ele jogou na esquerda para dentro. Fica aí que eu já volto pra gente finalizar. Aí eu quero conversar com vocês sobre outro jogador que tá sendo bem criticado, o centroavante Tiquinho Soares. Fica aí, já volto. Voltando aqui pra gente finalizar, peço pra vocês aquela moral, compartilhem esse vídeo aqui nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguense que vocês participam, pra gente continuar crescendo cada vez mais. Eu conto com a ajuda de vocês. Olha, eu quero conversar com vocês sobre o centroavante Tiquinho Soares. Esse tá sendo bem criticado e com razão. Pesado, sem ritmo de jogo. Eu acho que o Tiquinho, cara, até mesmo pela idade que ele tem que procurar a se cuidar também fora do Botafogo. Fora do Botafogo ele tem que se cuidar, porque realmente a gente tá sempre falando, né? Ah, o Tiquinho Soares tá pesado, tá sem ritmo de jogo. Cara, tem que se cuidar um pouco mais, pelo menos essa é a minha opinião. Realmente ele tá muito mal. É outro que eu tô confiando na data FIFA. Eu acho que a data FIFA pode recuperar o Tiquinho Soares também com treinamentos. Então, o Tiquinho Soares, eu acredito que talvez nessa data FIFA ele possa melhorar o que precisa. Realmente ele precisa de algumas melhorias, né? Melhorias. Enfim, o problema, cara, é que assim, eu tô falando da data FIFA, mas o Tiquinho Soares ele precisa de ritmo de jogo, né? Então eu nem sei se só treinamentos pode melhorar o Tiquinho Soares, porque ele precisa de ritmo de jogo também. Agora, toda vez que ele entra, e ontem contra o Bahia, novamente, o Botafogo perde a pressão lá na frente. O Tiquinho Soares entra em campo, o Botafogo lá na frente perde a pressão e a gente começa a tomar sufoco. O Arthur Jorge é o culpado, Iverson. O Arthur Jorge tá botando ele, Iverson, junto com o Igor Jesus. Gente, ontem era jogo pros dois. Por que ontem era jogo pros dois? Porque ontem, cara, era um jogo ali de muito contato, era um jogo com muita bola disputada, lançada, era muita bola lançada ontem. E assim, o Tiquinho Soares não conseguiu segurar nenhuma bola, não conseguiu dar sequência nas jogadas, muitos erros técnicos e sem intensidade. Então essa questão de, ele não tem que jogar com o Igor Jesus, eu vejo algumas pessoas falando isso. Ontem era jogo pro Igor Jesus e era jogo pro Tiquinho Soares, porque era um jogo de muito contato ontem. Era um jogo com muita disputa de bola lançada. E o Tiquinho Soares não segurou nenhuma bola e não deu sequência em nenhuma jogada. Então o problema do Tiquinho não é que ele tá jogando com o Igor Jesus, o problema do Tiquinho não é o técnico Arthur Jorge, o problema do Tiquinho são erros técnicos e sem intensidade. Então vamos ver se a data FIFA melhora o Tiquinho Soares, treinamentos, vamos ver, porque tá muito mal mesmo o centroavante botafoguense. Se você chegou até aqui, obrigado sempre pelo carinho, pela audiência, se cuidem, fiquem com Deus, boa segunda-feira, boa semana. Tudo que for saindo relacionado ao Botafogo durante o dia, 5 horas da tarde eu tô de volta, muitas notícias, informações e opiniões sobre o nosso Botafogo. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative aí o sino para você receber todas as notificações, não perder nada do Botafogo. Forão, eu gosto mais de você do que de mim.